Meus irmãos, bom dia, que a graça do Senhor continue trabalhando a sua palavra em nós. Eu queria abrir um texto da palavra de Deus com os irmãos para nós sermos edificados mutuamente pelo Senhor, pela palavra que está lá no livro de Atos. Nós vamos ler Atos 7, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa para nós entendermos o contexto da mensagem. Atos capítulo 7, de 54 até o capítulo 8, verso 3, essa primeira leitura. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-lhes no cárcere. Agora o capítulo 9 de Atos, meus irmãos, que é o texto base. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro bem dinâmico, emocionante, cheio de ação. É um livro histórico, onde apresenta o início da igreja, dos acontecimentos importantes. E nós vemos aqui, eu quero focar aqui, meus irmãos, no livro de Atos. Eu sei que não é nem minha pretensão, nem minha capacidade de esgotar todo esse assunto, mas eu quero falar aqui para os irmãos que fique em evidência, como o próprio texto da palavra já foi lido, já tem falado conosco a própria leitura das Escrituras. O poder de Cristo em salvar pecadores, em salvar a você e em salvar a mim. Como que o Evangelho destrói os nossos planos e constrói em nós o plano de Cristo que prevalece. Como que muitas vezes nós estamos caminhando por uma direção, o Evangelho vem e nos guia. Isso que é conversão, é mudar, é nos dar as costas para onde nós estávamos indo e caminhar em direção oposta. Foi assim na sua vida, foi assim na minha vida, os planos de Deus prevaleceram na vida de Saulo também. E talvez esse, por unanimidade entre os escritores, é a conversão mais marcante na história da igreja. É onde Deus usou esse homem, nós conhecemos as 13 cartas que ele escreveu no Novo Testamento, como que Deus usou poderosamente a conversão desse homem. Foi assim conosco, foi assim com Saulo, e será assim com todos aqueles que Deus chamar pela sua graça. Em João 3, nós lemos lá, importa-vos nascer de novo, quando Nicodemos esteve com Jesus, e nós vemos que o nascer de novo não é uma mudança de hábitos, não é uma mudança de comportamento exterior, ela começa no coração. Nós vemos e vamos tentar ver isso na vida de Saulo. Saulo apenas não mudou algumas maneiras dele viver, alguns comportamentos. Saulo foi transformado de dentro para fora. E é assim que o Evangelho faz conosco. O moralismo quer mexer apenas no nosso comportamento. O Evangelho ele mexe no nosso coração. E como o irmão Jamilson mesmo leu hoje, sobre que a palavra de Deus atinge o nosso coração. Eu lembro quando ainda jovem, já faz alguns anos, infelizmente já tenho que falar isso, eu estava ouvindo uma pregação e o irmão então falou que a distância entre a nossa mente e o nosso coração, não apenas o coração físico, mas o coração aqui na Bíblia como sendo por onde passa toda a vida, como nós vemos que na Escritura, que Deus quer atingir o nosso coração, que é o centro das nossas vontades, emoções e tudo. Mas para nós usarmos aqui mente e coração, como o Evangelho desce, é uma distância tão pequena, mas é uma distância entre o céu e o inferno. Você apenas compreender intelectualmente a palavra de Deus, é como o Tiago fala, que até os demônios creem, até os demônios sabem, mas não creem em Jesus como Salvador. Então, que o Evangelho alcance o meu coração cada dia mais e o coração dos irmãos também. Para que nós não apenas fiquemos presos à história de Saulo, que história linda, que conversão linda, mas que o Espírito Santo traga isso para as nossas vidas. Fala, Senhor, o que eu preciso? O que o Senhor quer trabalhar isso na minha vida? Não apenas conhecer a história, achar bonito, embora ela realmente seja linda, mas que ela fale conosco. Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Essa ideia de que o novo nascimento é um encontro romântico entre o pecador e Jesus, um encontro espiritualmente romântico entre os dois, vem e Jesus então encontra. A Bíblia é clara que não é isso. A Bíblia diz lá em Efésios 2, Marco orou esse texto hoje, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Um ato
monergístico, ato unilateral de Deus. Ninguém procurava Deus. Paulo fala em Romanos, não há um justo sequer, não há quem procure a Deus. Então ninguém estava procurando Deus, e Deus então veio também, os dois vieram, e no encontro espiritualmente lindo, se encontraram. Nós éramos inimigos, rebeldes de Deus. Nós vemos isso na vida de Saulo. Saulo em nenhum momento estava procurando a salvação da forma correta. Nós lemos que ninguém, se nós vamos ao pé da letra, ninguém se converte. Nós somos alcançados pela graça. A Bíblia diz que o nosso estado espiritual era um estado, nós estávamos mortos. O morto não tem reação, não tem iniciativa. É assim que nós estávamos. Mas Deus o alcançou e Deus o regenerou. Saulo, e assim fomos nós. Nós lemos nessa passagem, meus irmãos, que Saulo aparece na história, não como uma criança inocente, não como uma criança linda, não como alguém... Saulo já aparece aqui no livro de Atos, a menção dele é em 7:58, capítulo 7, verso 58, onde nós lemos aqui no apedrejamento de Estevão, nós lemos aqui no verso 58, diz assim, ó, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim começa Saulo sendo apresentado para nós. Ele estava vendo o apedrejamento de Estevão e deixaram as vestes na mão dele, e ele consentia com aquela morte. E depois daquilo ali, a igreja começou a ser perseguida, e Saulo foi um feroz perseguidor dos cristãos por toda parte. E Saulo presenciou a morte de Estevão. É assim que ele aparece aqui no livro de Atos, como alguém que perseguia os cristãos, que perseguiam por toda parte. Quem que era Saulo, meus irmãos? Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, por isso que ele é apelidado de Tarso, o próprio texto diz isso. Uma importante cidade da Cilícia, na costa de hoje da atual Turquia. Era uma cidade que tinha duas universidades muito importantes. Ele era filho de pais judeus, era cidadão romano, nós vemos isso em Atos 22, 28. Ele estudou em Jerusalém com Gamaliel, tornou-se conhecido como fariseu zeloso. Paulo era alguém extremamente culto e zeloso na religião que ele seguia. Nós vemos isso em Filipenses 3,5, o currículo dele como fariseu. Filipenses 3,5 fala sobre isso aí. Depois ele aparece aqui, logo em seguida, no capítulo 7, verso 58, dando sequência no capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Foi assim que Saulo é nos apresentado. Saulo era um homem cheio de ódio, com sua mente maquinando mal contra os cristãos. A Bíblia diz assim que ele respirava como um animal feroz. Essa é a visão, como um animal feroz, querendo atacar alguém. Assim Paulo respirava, ele diz o texto aqui, raiva contra os cristãos. Ele não estava apenas só, vamos ter uma conversa, eu quero saber o que você pensa sobre Jesus. Não, Paulo já chegava invadindo as casas, arrastando as pessoas. Ele era alguém com muito ódio sobre os cristãos. Nós lemos o próprio Saulo depois descrevendo a sua campanha de perseguição aos seguidores de Cristo, né? Nós lemos isso em Atos 8:3, 1 Coríntios 15:9, 1 Timóteo 1:13. Paulo tinha uma refinada educação cultural e religiosa. Nós vemos isso em Atos 22:3. Ele era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Nós vemos isso também em Atos 22:3. Então, esse era Saulo. Ele não podia aceitar. Por que ele perseguia os cristãos? Porque ele não podia aceitar que os cristãos anunciavam a ressurreição daquele Jesus que fora pregado numa cruz. Ele não aceitava isso. Ele não podia aceitar que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido. Então, ele tinha ódio das pessoas. Por isso, ele perseguia os cristãos. Atos 26, 9 a 12, nós lemos no livro de Atos 3 vezes essa narrativa de Saulo, no capítulo 9, no 22 e no 26. Então, a importância que foi esse acontecimento. Paulo tinha os planos, meus irmãos. Paulo tinha o plano dele. Nós lemos que o primeiro plano de Paulo está no capítulo 9, verso 1 e 2. Esse Paulo que respirava ainda ameaças de morte, que nem diz o capítulo 9. Essa ideia aqui, como eu falei, é de um animal feroz. Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. Diz aqui, quais eram os planos
desse fariseu zeloso, dessa pessoa que presenciou a morte de Estevão e que certamente, meus irmãos, como nós vamos tentar mostrar aqui, ali naquele acontecimento, Deus já estava de alguma forma lá dentro, incomodando um pouco a vida de Saulo. Ainda que ele escondia, ainda que ele abafasse isso, ainda que ninguém percebia isso, isso é um assunto que nós vamos tentar mostrar como que a conversão de Paulo não foi assim tão repentina. Deus já vinha trabalhando lá dentro, no coração dele, embora ele tentasse abafar isso, embora ele continuasse perseguindo os cristãos, mas tem uma expressão aqui no livro de Atos, no capítulo 26, que dá para a gente dizer isso. Algumas informações importantes, meus irmãos, da conversão de Saulo. Nenhuma conversão, meus irmãos, é idêntica. Então, o que nós vamos ver aqui, não é que toda conversão a pessoa tem que cair em terra, tem que ficar sem ver, tem que... Deus, se nós formos perguntar aqui para os irmãos qual foi a sua história de conversão, provavelmente nenhuma será igual. Deus alcançou em épocas diferentes, em situações diferentes, em ambientes diferentes. Então, não é essa a questão, padronizar a forma de salvação. Não é essa a questão. Também não é questão que nós vamos ver aqui que para ser convertido você não precisa cair, você não precisa ficar cego, você não precisa ficar sem comer 3 dias. Isso aconteceu com Saulo. Mas outros fatos mais importantes, sim, são evidências daqueles que nasceram de novo, que nós vamos tentar ver. O que mudou no coração de Saulo, o que mudou na mentalidade de Saulo, no comportamento dele com ele mesmo, com a igreja e com a sociedade. E isso são padrões que Deus usa, evidências da conversão daqueles que foram alcançados. Isso nós vamos tentar ver. Saulo, no verso 1 e 1, nós vemos a vontade e os planos de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, verso 1 e 2 do capítulo 9, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, porque alguns cristãos tinham saído para Damasco para fugir, e Saulo falou, eu quero uma carta do sumo sacerdote Caifás, como seria uma carta de extradição, para ter autorização para perseguir esses cristãos até Damasco e trazê-los para cá. Então, Paulo ele estava enfurecido. Ele falou, não adianta fugir, eu vou caçá-los. Paulo era um caçador de cristãos. Esses eram os planos dele. Para que alguns que se achassem que eram do caminho, era uma expressão usada para os cristãos, né, naquela época, assim, homem como mulheres, os levasse preso. Então, Paulo, seguindo estrada fora, estava indo para Damasco com essa autorização para prender os cristãos. Essa era os planos de Saulo. Aí agora vem os planos de Deus. No verso 3, meus irmãos, até o verso 9 do capítulo 9, diz assim, seguindo ele estrada fora, com a carta, com a autorização para prender os cristãos em Damasco, respirando ameaças de morte, Paulo não estava amistoso, Paulo não falou, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Paulo foi com um fim, com ódio. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, onde ele queria prender os cristãos, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, verso 4 agora, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aqui, totalmente, nós vemos que Saulo estava à busca de salvação. Saulo entendia o que era ser salvo? Não. Saulo estava indo à perseguição dos cristãos. E Deus estava perseguindo Saulo. E ele não tinha essa noção. Ele achava que estava fazendo uma grande obra, prendendo e matando os cristãos, querendo matar. E Deus estava no encalço dele. Deus está sempre acima dos nossos planos. Por mais maléficos e piores que são os planos dos homens, existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Às vezes é difícil nós crermos isso na realidade, quando uma fatalidade acontece próximo de nós, quando nós estamos sendo ameaçados, sofrendo. Mas a palavra de Deus nos garante isso. Não há quem frustre os planos de Deus. Não é isso que nós lemos no livro de Jó, no final. Bem sei que tudo podes e que nenhum
dos seus planos podem ser frustrados. Minha mãe disse que essa mensagem de Jó é o que tem salvado ela nesse momento de dor. Ela falou assim, eu sempre li esse texto de Jó. Ela comenta isso comigo, mas quando seu pai faleceu, eu lendo isso, ela falou assim, Deus parece que abriu muito mais a minha mente, para nós entendermos que o plano de Deus nunca pode ser frustrado, seja ele qual for. E aqui nós vemos de forma clara isso, como nós vemos na nossa própria vida, meus irmãos. Com certeza, nenhum de nós estava procurando Deus quando Deus não alcançou. Spurgeon fala isso, se Deus não me procurasse, eu jamais procuraria por Ele. Ou então nós estamos contradizendo o que a Bíblia diz, que não há um justo sequer, não há quem busca Deus, não há quem faça o bem. E Deus, então, está lá no encalço de Saulo, governando todas as coisas. Saulo estava indo com uma escolta, não sabemos exatamente quem era, mas tinha completado uma viagem de aproximadamente 240 quilômetros, indo a pé, não tinha Uber, não tinha avião, não tinha táxi. Chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, uma luz muito forte, brilhou ao seu redor. No verso 3 nós lemos isso, mais clara que o sol, 26:13 diz isso, deixando-o cego, e caiu por terra. Essa luz era a manifestação do próprio Jesus que falou com ele. Não foi algo místico que Saulo converteu sem saber quem que era. O que está acontecendo comigo? Saulo, houve ali um diálogo. Saulo entendeu. A conversão ela é racional também, meus irmãos. Claro que ela não fica na razão. Como a nossa fé é racional também. Nós sabemos no que cremos. Nós sabemos quem é Jesus. Então aqui não foi assim. Saulo ficou em transe e de repente aconteceu. Não sei o que aconteceu comigo, agora eu estou diferente. Deus mostrou para ele o que estava acontecendo. E pela graça de Deus, obviamente, não pela cultura dele, não pela inteligência dele, Deus tirou as escamas espirituais do coração dele para que ele pudesse entender essas verdades. Cristo interrompeu a sua carreira de perseguidor e o fez seguir em direção oposta, meus irmãos. Quer um exemplo mais claro de conversão? Saulo perseguia os do caminho, os cristãos. E agora, no caminho de Damasco, Deus o alcançou e falou assim, agora você vai se juntar a essas pessoas que você estava perseguindo. Meus irmãos, que a gente não consegue compreender, tentar montar essa cena na nossa mente, o que aconteceu com esse homem. Ele era o carrasco mais terrível. Os historiadores falam que se você estivesse na sua casa e escutasse, você falou, deve ser Paulo, você ia correr para o porão. As pessoas tinham muito medo dele. Ele tinha autoridade para te prender, para matar, para te torturar, se você não negasse a sua fé. E agora Deus faz assim na vida dele. Derruba ele, o cega, o torna tão dependente que ele entra na cidade agora sendo guiado. Na cidade que ele entrar como malfeitor, como uma autoridade do mal, ele entra cego e sendo guiado, dependente. Aonde ele ia entrar, que a turma ia esconder, fugir dele, agora falando, Saulo, vou te mostrar quem é você e quem sou eu. Aquele homem que ia entrar na cidade, o povo ia correr. Agora ele tem que entrar cego, sendo guiado pela mão, inofensivo para as pessoas. Que situação. Que situação, exatamente, irmã. Jesus, então, quando fala com Saulo, 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 por que me persegues? Saulo falou assim, mas eu não estou perseguindo Jesus. Saulo achou que estava fazendo uma grande obra para Jesus. Mas quando Jesus se identifica com os cristãos, com a sua igreja, então Saulo entende quem era Jesus. E Saulo, o que Saulo responde aqui, meus irmãos? No versículo 5, quem és tu? Quando que nós esperaremos ouvir Saulo chamando Jesus de Senhor? Com essa humildade, com esse ar de realmente crer ter uma visão correta de quem é Jesus. Aí Jesus falou para ele, sabe quem que eu sou? Aí Jesus falou, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Saulo falou, mas eu não estou perseguindo. Eu estou fazendo uma grande obra. Aí Saulo então foi sendo trabalhado. Eu estou perseguindo os cristãos. E Jesus, perseguir os cristãos, meus irmãos, é atingir a igreja. Atingir a igreja é atingir o próprio Deus. O próprio Cristo. Saulo já disse Senhor, então Saulo responde.
E aí, nós lemos aqui no verso 6, Jesus agora dando ordem para Saulo. Saulo agora está ouvindo ordem, ele só dava ordem. Ele começa já recebendo ordem. E de um coração quebrantado. Ele fala assim, levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Jesus falou, levanta, vai lá, e alguém vai falar o que é para você fazer, que o que é para você fazer ali não é o que você queria fazer. Eu tenho outro plano para você. As pessoas que estavam ao redor dele não entenderam. O que está acontecendo com esse homem? O nosso líder, o nosso valente agora está manso, está cego, está caído. E não entenderam nada. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram para onde ele ia prender os cristãos, para Damasco. Mas agora ele entra de forma diferente lá. Então ele esteve 3 dias sem comer, sem beber. E aqui nós tentamos visualizar aquele perseguidor de cristãos indomável, implacável, cruel, independente, autoritário, agora estava rendido, estava sendo guiado, estava cego, não conseguia nem ver visualmente as pessoas que ele queria prender. Tamanha limitação que ele estava, tamanho é o poder de Deus em transformar as pessoas. Nós vemos aqui que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Paulo Anglada, um escritor que escreve sobre... Ele comenta isso aqui no livro de Atos dele, no comentário de Atos, ele fala assim, a campanha de Saulo em Damasco foi transformada em 3 dias de prostração, sem comer ou beber, aguardando orientações e certamente refletindo sobre a sua vida. Refletindo sobre o que ele estava, sobre o que ele fez, sobre como ele estava vivendo até então. Aguardando orientações, refletindo sobre o que lhe acontecera na estrada de Damasco, sobre os seus pecados e sobre as revelações bíblicas acerca de Cristo, sendo convencido pelo Espírito Santo quanto à sua iniquidade e culpa diante de Deus. Deus, então, ali, ao mesmo tempo que cegou a visão física, deu uma visão espiritual de quem era Jesus, de quem era ele próprio, do que ele estava fazendo, do erro que ele estava cometendo. E agora nós vemos, dando continuidade, que nós vemos que no verso 10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, onde Paulo ia, agora Deus o levou e tinha um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe, Senhor, numa visão, Ananias, respondeu, eis-me aqui. Aí Jesus dá uma ordem para Ananias. Ele diz, no verso 11, fala, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E essa aqui, que meus irmãos, é a primeira, muitos irmãos são unânimes em falar que a primeira manifestação de uma vida espiritual é a oração. É o desejo de falar com Cristo. É o desejo de responder, porque a oração, na verdade, é uma resposta à conversa que Deus já começou conosco. E agora Paulo está orando. Incrível, meus irmãos. A primeira evidência aqui que nós vemos é o quebrantamento. Aquele homem com coração impetuoso, aquele homem com coração para fazer a sua própria vontade, já estava sujeito à vontade de Deus. Claro que não é assim tão simples. Nós ainda lutamos com a nossa vontade, nós ainda queremos impor a nossa vontade, mas Deus já começa a nos quebrantar. Deus já nos dá uma visão de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que nós devemos nos sujeitar a ela. E agora, outra evidência, Saulo está orando. E aí disse que, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, você acha que foi fácil para Ananias, meus irmãos? Pensa você no lugar dele. Conhecendo todo o histórico de Paulo, esse cara está inventando uma conversão aí para dar o golpe. E eu não vou, não. Você iria? Naturalmente, nenhum de nós iria, né? Aí falar, manda outro. Ananias, meus irmãos, a humanidade dele é como a nossa. O que ele falou para o Senhor? Ele tinha falado, eis-me aqui, Senhor. Aí agora fala, pera lá, Senhor. Muitas vezes a nossa vida é assim, né? E ele diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor,
De muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome, inclusive eu, Senhor. E agora o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento de vaso. Eu não estou entendendo nada, eu não vou falar com esse homem, porque esse homem vai pegar. Isso é um golpe, é uma emboscada. Deus não faz isso. E para aqui nos trouxe autorização para prender todo. E o verso 15 diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai. Veja como o Senhor, ele compreende os nossos medos. Deus não falou assim, Ananias, para de ser medroso, rapaz. Você não confia em mim? Deus sabe que nós somos, que nós temos medo, que nós temos lutas, dificuldades, e Deus dialoga. Não foi assim com Adão. Quando Adão pecou, Deus chegou dando um strike. Ele falou, Adão, onde você está? Chamou para um relacionamento. E agora falou, Ananias, eu sei que você está com medo. Eu sei que é compreensível isso, mas vai. Sabe por quê? Porque Jesus falando, eu que vou mostrar para ele, não é você só vai. Não tenta convencer ele de nada, só vai. Esse só entre aspas, né? Porque só já implica em muita coisa. Ele falou assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Deus falou assim, deixa que a questão é comigo, Ananias, eu só estou te usando como instrumento, e pode ir, que eu que vou fazer a obra, como foi eu que já comecei a obra. O que Ananias falou? Então, Ananias foi. Chega uma hora, meus irmãos, que nós devemos falar, Senhor, eu preciso crer, eu preciso obedecer, eu preciso superar o medo, eu preciso crer de que o Senhor realmente está acima disso. E Ananias, então, foi. E entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo, Saulo, qual que é a expressão? Irmão. Meus irmãos, no comentário de Stott, ele falou assim, toda vez que eu leio essa expressão, mexe comigo. Ananias estava com medo, Ananias sabia quem era Saulo. Saulo, perseguidor, Saulo, emplacador cruel, Saulo, matador de cristãos. Agora que Deus falou com ele chega, Saulo, irmão. Ou seja, ele já teve uma convicção do que Deus tinha feito no coração de Saulo, de que agora Saulo tinha sido adotado para a família de Deus. Ele chamou Saulo de irmão. Não é uma expressão assim, é uma expressão bem carinhosa. Porque quando Jesus fala Saulo, Saulo 2 vezes, já estava dizendo um aspecto um pouco mais íntimo. Quando existe essa repetição na Bíblia, já algo mais carinhoso. Ou seja, Jesus já estava no encalço de Saulo há muito tempo. Saulo que não sabia. Saulo, Saulo, tipo assim, por isso que vai falar no capítulo 26, verso 14, fala assim, duro é você ficar dando coice em aguilhão. Essa aqui era uma expressão bem rural, que as pessoas usavam com uma ponta bem fina de madeira, para quando o boi não queria andar alguma coisa, estava muito empacando, não sei se essa expressão pode usar para boi também, mas quando ele parava, ele queria dar um coice, ele deixava dar o coice nessa ponta, e incomodava, e doía, então o boi ia, falou assim, Saulo, por que você fica dando coice quando eu estou querendo te... Por isso que os escritores falam que Deus já havia trabalhando ele, principalmente desde a morte de Estevão. Quando Saulo consentiu na morte, embora ele continuou perseguindo os cristãos, lá na consciência dele, lá no fundo, Deus já começou ali a operar alguma coisa que a gente não sabia. E às vezes, muitas vezes isso acontece com irmãos, com a nossa própria vida. Talvez você fale assim, nossa, Deus foi trabalhando pontualmente na minha vida, até que um dia Ele me quebrantou de uma vez. Eu conheço irmãos, vocês também conhecem, eu conheço a vida de um pastor hoje, que ele falou assim para mim, nossa, eu ia numa padaria toda vez comprar pão lá de manhã. E tinha lá João 3,16 escrito no fundo lá da padaria, um texto bem grande. Ele falou, eu cansei de ler aquele texto. Ele falou assim, teve um dia que eu sentei, enquanto não trazia o pão, eu li. Ele falou assim, eu terminei de ler aquilo chorando, fui para casa com uma consciência do amor de Deus para mim que eu nunca tive na minha vida, quando esse pastor era ainda jovem. Lendo uma vez no livro de John Piper, ele disse que ele foi atacado por uma doença chamada mononucleose, e ele estava, acho que quando jovem,
Ele estava, acho que numa enfermaria lá de uma universidade, e estava tendo uma pregação pela rádio, esse som ambiente que tinha. E um pastor pregando a palavra de Deus, e Deus o alcançou através daquela mensagem. E ele falou assim, eu nunca tive o privilégio de conhecer aquele homem que Deus usou. Então Deus usa de formas diferentes. E às vezes, aos poucos, Deus vai fazendo você tendo contato com pessoas, com irmãos, com a palavra, e de repente Deus te quebranta. Então não tem uma forma, só é convertido aquele que ontem era assim, hoje é assado. Deus vem trabalhando muitas vezes de forma, então por isso que nós não devemos desanimar em falar do Evangelho. Porque a gente fala, eu estou falando a pessoa, mas é Deus que opera isso. E às vezes Deus já está trabalhando lá no fundo. E vai chegar um dia, no momento de Deus, que as coisas vão se tornar novas. Então, no verso 13, Ananias diz assim, veja lá como é forte essa expressão, no verso 13 ele fala assim, Senhor, muitos têm ouvido a respeito desse homem. Aí lá no verso 17 fala, Senhor, Saulo, irmão. No 13 ele fala, eu tenho ouvido muito desse homem, desse cabra ruim aí. Aí no 17 Deus fala assim, Saulo, irmão, é o mesmo Ananias, é o mesmo Saulo, só que transformado. E a oração é uma conversa familiar, por isso que Saulo estava orando. E nós vemos aqui que Ananias foi, Saulo, aí fala que imediatamente, no verso 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, e continuou a vida sozinho. Não, o que fala? Então permaneceu em Damasco alguns dias com o ambiente de vida dele mudou. Aqueles que ele estava perseguindo, agora ele estava com eles ali tendo comunhão. Nós vimos um coração quebrantado, que era cheio de si, agora sendo guiado. Nós vimos uma outra evidência de uma regeneração, que é o desejo de orar a Deus, que é esse acesso a Deus. E agora nós vemos esse desejo de estar com o povo de Deus. Que Saulo agora ficou ali com os discípulos. Ele mudou o ambiente dele. Ele mudou o prazer que ele tinha de estar perseguindo os cristãos, agora foi lhe dado para estar com os cristãos. Estar com o povo de Deus. E esses são o relato da conversão de Saulo. Nós vemos aqui agora, a partir do verso 20, alguns resultados. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Veja como o resultado de uma conversão é cristocêntrica. Paulo não foi pregar a experiência dele. Paulo de ficar dando ênfase na experiência. Irmãos, eu caí, aí o povo vinha e juntava. Era só colocar um cartaz. Venha ver como Paulo caiu. Não era isso. Paulo pregava a Cristo. Um discurso cristocêntrico. Ele queria falar daquele que o alcançou. Não da experiência dele, não para padronizar a experiência dele, não para atrair a atenção para si. Ele pregava que este é o Filho de Deus. E aí o verso 21 diz, todos os que ouviram estavam atônitos, claro. Mas é lógico, nós também estaríamos, e diziam, não é esse aí que matava o povo em Jerusalém, que foi para Damasco, perseguiu, agora está falando que Jesus é o Filho de Deus? O que está acontecendo? A conversão, meus irmãos, confunde a cabeça daquelas pessoas que não entenderam o Evangelho, mas que te viram de um jeito e te vê de outro agora. As pessoas falam, o que aconteceu com esse cara? Ou com essa família, ou com essa irmã, ou com esses filhos, com esse povo que tinha tanto prazer no pecado e agora está tendo prazer em Deus, em falando que Jesus é o Filho de Deus, em prazer com o povo de Deus. E aí, verso 22, falou assim, Saulo, porém, deixa o povo falar, deixa o povo ficar assustado, não fica tentando convencê-los. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Novamente, qual que é a finalidade de Paulo? Ele disse, irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Foi Ele que fez essa obra na minha vida. Que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre eles tirar. Falaram, esse aí que queria matar, agora nós vamos matar ele. Meus irmãos, veja, Paulo estava perseguindo, agora Paulo é perseguido. E Paulo aceitou essa perseguição. Ele não falou assim, nossa, mas por que eu fui falar de Jesus? Às vezes a gente tem medo.
Às vezes a gente tem receio para o que pode acontecer conosco. Se não é a graça de Deus, se não é o Espírito Santo de Deus, nós às vezes recuamos, com uma ameaça muito menor do que essa. Às vezes um medo de zombaria, diz que, nós lemos lá no Salmo 119, não me lembro exatamente o versículo agora, que fala que o salmista dizendo, muitas pessoas me zombam, mas eu não me afasto da tua lei. A zombaria sempre foi um instrumento de Satanás para afastar os cristãos. Não só a perseguição física, mas a zombaria. Isso é muito forte na vida dos adolescentes e dos jovens. Eu tenho filhos, eu fui adolescente, fui jovem. Até para nós que somos adultos, é ruim. Não é fácil lidar com isso, as pessoas te zombarem, zombar da sua família, o que você está fazendo, dos seus filhos. E com Saulo não era diferente. E Saulo, porém, agora estavam perseguindo a ele. Aí Saulo, veja, meus irmãos, aquele homem que ia entrar como um matador, foge como um cesto. Veja como Deus quebrantou. Ele falou, não, eu não vou fugir assim, não. Eu sou aquele Saulo. Agora a turma tem que falar, foge. E Saulo se sujeitou a isso, porque Deus transformou a mente dele, o coração dele, as afeições dele, transformou completamente. E estaria transformando como é a santificação nossa. Nós também estamos nesse processo. E aí, tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. No verso 26 diz isso. Mas os discípulos também tinham medo dele. Olha só. Verso 26. Procurou juntar-se com os discípulos, porque Paulo falou, meus irmãos, Saulo aqui, ele falou assim, agora o meu povo são os discípulos. Eu quero estar com essa turma. Com os que pertencem, com os que são os do caminho. Mas os discípulos também temiam ele. Verso 26. E não acreditava que ele também fosse um discípulo. Paulo falou assim, mas coitado de mim, por que eu fui? Quantas coisas acontecendo, até os discípulos estão com medo de mim, porque nós colhemos ainda algumas consequências, né? Claro que se você tinha uma vida totalmente torta, vamos supor pela amoral mesmo, vamos supor que você fosse um criminoso, conhecido, e aí você entra aqui dentro, depende de falar, irmãos, eu sou um cristão agora. Espera lá. Você ia bater geral, né? Será que não está armado? E Saulo estava se sentindo assim. Mas Barnabé, veja como é a importância de nós acolhermos cristãos, pessoas que chegam à igreja, que chegam ao nosso grupo. Sempre há às vezes há medo, há desconfiança, mas sempre Deus levanta pessoas também. Mas Barnabé, verso 27, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes. Falou, eu sei o que aconteceu com esse homem. Ele realmente teve um encontro com Cristo. Eu vi ele pregando sobre Jesus. Isso fala, meus irmãos, tanto daquele que se converte para conviver com a igreja, e tanto para a igreja acolher aquele que se converte. É um processo, eu sei que é. Mas como é importante essa interação mútua. Foi Ananias que introduziu Paulo na família da fé e Barnabé também. Deus usou essas pessoas. Ananias para falá-lo, para falar com Paulo, e Barnabé agora para falar, irmãos, eu sou testemunha, porque Barnabé era um homem conhecido lá. E ele falou assim, pode confiar em mim, meus irmãos, que eu conheço a história desse homem agora. Então as pessoas começaram a aceitar mais. E nós vemos o que, meus irmãos? O poder de Cristo em salvar pecador como Saulo, pecador como você, pecador como talvez alguém que você esteja falando de Cristo, como alguém na sua família, que é tão oposto, que é tão resistente, que tem um histórico tão contrário ao Evangelho. E nós, às vezes, duvidamos do poder de Cristo, de alcançar Deus. Ninguém está aquém nem além da salvação. Nós não sabemos quando Cristo irá fazer a obra dele. Foi o que o irmão falou, mas nós devemos semear a palavra e confiar no poder de Cristo. Veja como Deus usou esse homem. Depois, lá para o capítulo 23, se não me engano, que ele começa a ser chamado de Paulo, o pequeno. E como que Deus usou esse pequeno como um gigante da fé, pela graça de Deus, e ele escreveu, eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. Como ele escreveu depois as cartas dele, ele falou assim, ninguém é salvo por obras. Se nós lermos Paulo falando em Romanos, depois a visão que ele teve, como que Deus usou esse homem, pela graça de Deus, como Deus pode usar quem Ele quiser. A providência de Deus é muito forte, é um exemplo bíblico, e Paulo nunca se agarrou ao tradicionalismo dele. Isaías 64 diz que nossa justiça é como um trapo de imundícia.
Paulo relata todo o histórico dele, do fariseu impecável. Talvez, meus irmãos, há alguém aqui dentro que se agarre ainda no seu currículo moral. Talvez você ainda se ache o melhor da sua família, o melhor do seu bairro, o melhor da igreja, e você está ainda agarrado ao que você é perante a sociedade. Mas veja, se alguém podia ter um currículo importante, era Saulo. E ele falou: considero tudo isso. Eu não me agarro a isso. Talvez os que já são cristãos, nós ainda estejamos agarrados ainda a alguma justiça própria, algum resquício de justiça própria em nós. Ao moralismo, que eu já nasci em banco de igreja, naquela história, eu já nasci, eu fiz isso, nunca matei, não era igual Paulo. Mas talvez há no nosso coração, esse potencial nós sabemos que há. Mas às vezes há um legalismo, há um tradicionalismo ainda que nós estamos agarrados, não no Evangelho, não na graça, mas em alguma coisa que nós possamos contribuir. E nós ainda lá no fundo nos achamos. Lutero ainda fala: Senhor, eu ainda luto. Todo dia eu luto com esse problema de achar que eu ainda posso oferecer alguma coisa para o Senhor. Martinho Lutero diz isso. É uma luta constante nossa, de nós nos agarrarmos a algum bem em nós, para de alguma forma contribuir, de alguma forma falar assim: mas Deus fez um bom negócio quando me salvou. Lá no fundo nós lutamos contra isso. Embora nós falamos: eu sou pecador, mas lá no fundo nós lutamos com isso. E que Deus tire qualquer desejo pecaminoso desse em nosso coração. E nós confiamos somente na graça salvadora, porque assim como Paulo foi alcançado, nós também fomos. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Então, nós vemos essas evidências, meus irmãos, nós temos que observar, não os fatos que aconteceram com Paulo. Caiu, ficou cego, não é isso. Mas essas três evidências: relacionamento com Deus, através de uma vida de oração, de um coração quebrantado, como Isaías fala em capítulo 57, verso 15, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. O desejo de orar, primeiro começa com o relacionamento com Deus, um coração quebrantado, um desejo de orar. Depois, um relacionamento com a igreja, um desejo de estar com o povo de Deus, com os discípulos de Cristo, como Paulo demonstrou, como Saulo demonstrou. E uma visão de mundo diferente, o que Paulo agora se sentia daqueles, agora Paulo é sal e luz, Paulo está falando de Cristo. Um desejo de anunciar o Evangelho para as pessoas que estão próximas de nós, um discurso, uma pregação cristocêntrica, não fundado na sua experiência, na minha experiência, mas na pessoa de Cristo. Essas evidências são comuns a todo aquele que é regenerado. Que nós possamos, então, ser alcançados pela graça de Deus, sermos confrontados com o Evangelho de Cristo e que Deus opere cada dia mais. Se você ainda não foi alcançado, ou se você já foi alcançado, cada dia mais dependentes da graça e conscientes de que é o poder do Evangelho que muda a nossa vida, que mudou e continuará mudando, e que nós possamos entender que Deus está acima dos planos de todos, de todas as pessoas. E o que Deus fez com Saulo, Deus pode fazer com qualquer um que está ao nosso redor, como fez com a nossa vida. E que nenhum de nós era melhor do que Saulo, porque eu não matava cristão, eu não fazia isso, mas o nosso coração é totalmente podre diante de Deus e a depravação atingiu todo o nosso ser. Que se não é a graça de Cristo, Paulo jamais poderia ter falado, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele fala em Efésios 2, pela graça sois salvos. E para fortalecer, ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo. Nós somos salvos, uma vez ouvindo o reverendo Hermes, ele falou assim, nós somos salvos por obras, pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo assustou, falou, é pelas obras de Deus que nós somos salvos, não pelas nossas. Que Deus nos abençoe e ganhe o meu e o seu coração nessa manhã.